Olá, minha gente. A aula de hoje vai ser muito especial. Por quê? Eu trouxe um amigo nosso aqui, ó, o Almôndega, que é o meu crânio amigo aqui, que vai nos ajudar na aula de hoje para a gente entender como criar personagens divertidos de uma outra maneira, para a gente quebrar um pouco o lugar comum, né? Esse faz parte do método Laquaparla, onde eu abordo uma desconstrução do crânio humano para que a gente crie personagens. Por quê? Porque a gente às vezes fica muito viciado, fica muito acostumado a criar personagens apenas com formas circulares, triangulares, retangulares, cúbicas, enfim, e aí a gente acaba, às vezes, caindo num ciclo de repetição, um vício, a gente gera um vício e acaba deixando o nosso desenho um pouco travado, o nosso desenho um pouco repetitivo, e isso pode gerar uma certa frustração. Então, hoje a gente vai usar o Almôndega para entender uma técnica diferente, divertida e prática, que vocês consigam quebrar o vício, né? Trabalhar uma outra visão da criação do personagem e consigam desenvolver cada vez mais o seu traço autoral, consigam compreender cada vez mais os volumes, a silhueta, as formas que compõem a estrutura dos personagens e criar os personagens de uma maneira completamente diferente. Vamos lá. Isso aqui faz parte do meu método, o método Laquaparla, para quebrar um pouco os vícios aí, para você se tornar um ilustrador explorador, né? A técnica, o espírito Indiana Jones, é isso que eu procuro nos meus alunos, né? Os meus laquanautas, o espírito explorador, ok? Então, vamos para a aula de hoje e vamos desenhar um pouquinho mais. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente sempre trabalha no método Laquaparla é o aquecimento de traço, né? Pegar o lápis assim um pouco mais solto, forçar mais a mina, traços mais retos, né? E pincelados com o traço, com o lápis mais deitado, traço mais em pé, né? Soltando o traço, aquecendo o traço para a gente perder o medo do papel em branco, o medo de sujar o papel, né? E a nossa técnica Dual Color, a gente sempre vai trabalhar com dois lápis de cor, um vermelho e um azul. Tá? Essa técnica tem um fundamento para que a gente possa, primeiro, não usar a borracha, né? Para que a gente possa soltar o traço, para que a gente possa usar um traço espontâneo e não se preocupar, no primeiro momento, em explorar as formas, parar de copiar desenho dos outros e evitar a técnica com o grafite, que vai fazer com que você se sinta muito tentado, né, em usar a borracha, em fazer um traço e apagar o traço, fazer um traço e apagar o traço, né, aquele tracinho cabeludo. Não, você vai desenvolver um traço de esboço solto, livre, você vai sujar o papel sem dó, ok? Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu cranículo aqui, o Almôndega, e eu vou explorar agora de uma maneira intuitiva, não precisa ser uma maneira fotográfica, então eu sei que o crânio tem essa estrutura ovalada, tá? E aí ele tem, você vê que eu vou no primeiro momento tentar enxergar as formas básicas, né? Formas que estruturam esse crânio. Você deve estar vendo na tela aí, tem um crânio de referência, tá? Aqui a gente pega o arco zigomático, né? O osso zigomático, é o osso da maçã do rosto, né? A gente tem aqui o osso nasal. Levemente a gente vê a fossa nasal, a maxila, né? Aqui desce a maxila. Aqui tem o osso temporal, que é um osso importante para a gente enxergar a lateral do crânio. Parietal, occipital, frontal, partes básicas do crânio, né? E aí a gente vem com a cavidade ocular aqui, cavidade ocular. Eu estou fazendo um crânio mais intuitivo, mais livre, né? Só para a gente poder incluir o arco da mandíbula, que sobrepõe por aqui
maxila, ela vem aqui, ela tem o arco da mandíbula, esse arco aqui, automático, o osso passa por baixo, né? Mais ou menos dessa maneira. Tá? Corta aqui. Sem muita preocupação de ser um desenho fotográfico. Estou tentando entender aqui a estrutura do crânio. Aqui eu vi que o crânio ficou um pouco pequeno, então eu vou, né, aumentar aqui a proporção do crânio. Então, o que é essa técnica aí que eu falo de ser um explorador, de ser um Indiana Jones do desenho? É que você vai parar de usar a borracha e se arriscar mais no desenho, né? Você vê que tem um traço vermelho aqui, ó, que ficou pequeno, deixou o crânio pequeno. Eu acabei exagerando muito essa forma aqui do crânio, certo? E isso fez com que a cabeça, a caixa craniana ficasse desproporcional. Aí eu venho com o traço azul e amplio ela, coloco dentro da proporção, ok? Mas basicamente, o que a gente tem? O crânio e uma estrutura onde a gente tem a projeção aqui da mandíbula e da do maxila, né, da estrutura da maxila, e uma curva aqui. Basicamente é isso aqui o crânio. De uma maneira mais simplificada. Ok? Então não precisa ser um desenho fotográfico, é um desenho investigativo, né, de exploração, para a gente poder se inspirar. Agora, a gente vai passar para a etapa do exagero. A gente já vai direto para o exagero do crânio. Então, o que eu consigo aqui? Ó? Eu vou fazer uma estrutura elíptica aqui. Vou colocar em 3/4, ou seja, uma estrutura tridimensional. E eu vou começar a exagerar. Então, eu posso ter uma maçã do rosto mais baixa, mais robusta, né? Mais triangular, manipulando as formas básicas. Olho aqui menorzinho. E a mandíbula mais alongada. Tá? Primeiro exagero, o crânio ficou achatado. Okay? E assim a gente vai exagerando as partes. A gente pensa num crânio achatado, elíptico achatado. A gente pode colocar uma mandíbula até exagerada assim para fora, né? Com olhos também elípticos, uma fossa nasal mais exagerada e o arco zigomático mais comprimido, maçã do rosto aqui, mais comprimida e mais curto, parte da maxila, e aqui mais robusto, né? O esqueleto. Está fazendo a caricatura do esqueleto, o exagero do esqueleto. O que mais? A gente poderia fazer uma estrutura elíptica diagonal aqui, trabalhar uma forma agora curva, né? Negativa, colocar esse olho para fora, a minha fossa nasal um tamanho menor, um zigomático talvez mais geométrico. Aqui, parte da maxila projetada, né? A gente tem um negativo e aqui um positivo, jogando para frente. Você vê que eu coloquei
a caixa craniana triangular. E aqui a gente mantém, ó, a mandíbula projetada. Já ficou uma outra estrutura craniana aqui. Vamos continuar. Vamos pegar em vermelho agora aqui, a gente explorar. A gente pode ter um crânio elíptico dessa maneira, com olhos bem verticais, um osso arredondado aqui, um zigomático arredondado, uma estrutura curta aqui e uma estrutura curta da mandíbula também. Certo? E aqui o osso da fossa nasal aqui. De repente a gente pode ter um queixinho aqui, ó. Osso mais com queixinho. Uma outra proporção de personagem. O que mais que a gente pode fazer? Fez um mais quadradão, fez um formato manipulado aqui. Vou colocar um formato manipulado ao contrário. Dessa maneira. Né? Ficaria legal. Pila projetada. Fossa nasal um pouco maior. Olho. Cromático mais contido, menorzinho. Tá? Assim. Colocar queixo mais para dentro, essa da maxila mais para fora. Mais quicado, e a cabeça e para aqui. Oral aqui. Certo? Então, assim, as possibilidades que você tem para trabalhar o crânio são infinitas. Tá? Possibilidades, elas são infinitas. O importante é você brincar com essas distorções para poder criar crânios divertidos. Ok? Essa é a segunda etapa, né? A primeira etapa aqui era a compreensão do crânio natural. A segunda etapa, no crânio caricato, exagerado. E agora a gente vai passar para a terceira etapa, a etapa bônus aqui, que a gente vai tentar desenvolver personagens e entender por meio do crânio como seria a criação desses personagens. É um método inverso aqui. Ok? Então vamos lá. Vou virar a página aqui e a gente vai passar para a terceira etapa. Vamos supor que eu tenho um cara com um crânio reduzido, achatado em cima. Uma fossa nasal pequena. Eu estou colocando aqui um arco zigomático para cá. Vou trabalhar manipulação curva aqui, ó. Uma estrutura esquelética. Ok? Crânio achatado. A parte temporal. O olho mais projetado. Legal. Fiz uma estrutura do crânio, né?
Agora, olha o que a gente pode fazer. Imagina que ele é gordinho, certo? Imagina que ele é gordinho. E aí eu vou começar a colocar a silhueta desse personagem. Aqui seria o pescoço, né? A coluna vertebral. A cervical dele começaria aqui. Mas ele tem gordura em cima do crânio. E aí o que aparece? Aparece só o queixinho projetado, aquele queixo duplo aqui. A boca dele. Aqui a maçã do rosto projetando, né? A bochechinha dele, certo? Aqui o olho dele. Saindo aqui. Nariz redondinho. Ele com carequinha, com os fios de cabelo aqui. Orelha. E a gente pode ter personagem a partir desse crânio. É um exercício diferente, né? Para poder estimular um pouco a sua cabeça aí, fazer com que você quebre um pouco os padrões que a gente já conhece de criação de personagem, né? Vamos ver um outro aqui, ó. Crânio achatado. Cabeça mais quadrada, né? Cabeça mais quadrada. Estava uma cabeça mais manipulada aqui. Assim. Tinha essa manipulação aqui. Dessa maneira. Agora a gente tem uma mais retangular. Tá? Aí eu vou ter aqui fossa nasal grandona. Um olho. Fossa. Cavidade ocular mais achatada. E entrância aqui. Rosto zigomático. Com a mandíbula forte. Ele pode passar a parte de baixo. Então esse seria o nosso personagem. E aí eu vou colocar a criação do personagem. Então, de repente, ele pode ter aqui nariz largo. Nariz largo. Com a boca bem carnuda. Aqui a gente pode exaltar aqui, a gente pode deixar bem definido aqui essa maçã do rosto. Arredondar o queixo aqui assim, ó. Você vê que já fica um cara meio fortão aqui assim. Ah, faltou aqui a sobrancelha do meu personagemzinho. Cara mais animado. Aí eu tenho, pode ter até um bigodinho aqui, ó. Cavanhaque, né? Aqui o cabelo colado, cara negro. Ok? Brincando aí, criação de personagens a partir da construção do crânio. O que mais? A gente pode ter um crânio mais arredondado. Manipulado com um negativo aqui, ó. Tá? Bem
Gente, aqui uma fossa nasal bem comprida, bem grandes. Ter essa estrutura esquelética bem diferente também, né? A gente aplica, né? Lembrando dessa técnica dual color aqui, vai ajudar muito vocês a soltarem o traço, terem um traço com mais personalidade, a deixar vocês mais confiantes no que vocês estão fazendo. Nossa. Olho, bola, globo ocular, cansado assim. Né? Umas olheiras aqui. O nariz. Ali. Aí, terceiro personagem. Vou fazer um quarto aqui para a gente fechar. Pensar aqui uma forma bem legal. Uma forma mais alienígena aqui. Assim. Exagerar bastante. Pura. Local zigomático para dentro. Costa nasal grande. A mandíbula bem exageradona. Aqui curto. E fica bem robusto. Podemos fazer um cara mais halterofilista. Assim. Sai um trapézio daqui, ó. Trapézio daqui. Cara com queixão bem projetado. Nariz quebradão aqui assim. Dor. Nariz por cima do. Por cima, não, desculpa, por baixo do nariz projetado. Vou diminuir um pouquinho mais esse olho aqui. Tá? Fiz ela assim. Cabelo pode ser um cabelo entradas. Uma barba. Deleta aqui. Orelha com alargador. Usando a minha imaginação aqui, sem referência nenhuma, só brincando com as formas. Brincando com as formas, curvas, retas, certo? Curva do queixo aqui. Tá malvadão aqui.
ok? Então você vê, brincadeira que a gente consegue fazer de formas esqueléticas, né? Imaginando por cima desse esqueleto, imaginando personagens com formas bem marcantes, né? Esse aqui ficou meio parecido com esse aqui, mas você vê, aqui o cara tem características mais de um negro, aqui o cara parece meio um russo desses, lutador, né? Aqui ele já ficou mais simpático, com formas arredondadas, aqui velhinho, cansado. Então a gente pode ter uma infinidade de formas, né, de estruturas que representem personagens, né? Muito bem, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu que a partir de um crânio humano você pode fazer a interpretação das formas, o exagero, para você conseguir crânios divertidos. Você pode até estar se inspirando em outros desenhos animados, por exemplo, o Coco, né? O Coco ele tem toda uma linguagem ali da Disney Pixar, né? De esqueletos variados. Então esse seria um filme que eu daria como referência para você, de repente, estar com dificuldade em estudar o crânio, enxergar o crânio, para poder fazer a cartoonização. De repente pode ser um passo antes, né? Você dá um passo antes de você gerar um repertório de um crânio mais cartoon, de você estudar um crânio. Então, de repente, você pode estar usando referências como Noiva Cadáver, você pode estar usando referências como o Estranho Mundo de Jack, Coco, você pode estar usando o Festa no Céu, se eu não me engano, que também tem uns personagens esqueléticos assim bem divertidos, e daí você brincar com esses exageros dos crânios, né? E depois tentar encontrar personagens dentro do crânio. Porque mesmo de uma mesma estrutura esquelética exagerada, pode ser um gordinho, pode ser um cara mais magrinho, pode ser um cara com cabelão, pode ser um cara negro ou meio japonês. Então você consegue, dentro do mesmo crânio, você consegue trabalhar com diversos personagens. Isso que é muito legal. E essa é uma técnica que eu desenvolvi para quebrar um pouco o mindset, né? Isso faz parte do método Laquaparla, onde a gente quebra o mindset e trabalha numa perspectiva mais do Indiana Jones, assim, do cara explorador, do cara destemido, que não tem medo de se arriscar, de errar. Então, isso é o que eu quero que vocês procurem a fazer a partir de agora, vocês terem esse espírito mais Indiana Jones, mais ousado, né? Então, galera, é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu? Obrigado por chegar até aqui. Clica no botãozinho de inscrito lá, se inscreve no canal. A gente sempre está com 2 vídeos aí semanais, com técnicas bem variadas, com temas bem bacanas, bem divertidos, porque eu quero que vocês façam isso, que vocês se divirtam com o desenho de vocês e façam personagens autorais, criem da imaginação e parem de copiar desenho dos outros. É muito importante que você, nesse momento, pare de copiar desenho dos outros, passe a ser um cara criativo, que cria personagens, que desenvolve, coloca suas ideias no papel, ok? Curte aí o vídeo, deixa um comentário e a gente se vê na próxima aula.